Certo dia, um imperador romano acordou e descobriu que seu amigo tinha traído ele. No mesmo mês, uma praga matou milhares de pessoas na cidade e a guerra estava destruindo seu império. No meio de tudo isso, esse cara pegou seu caderno e escreveu: "A felicidade da sua vida está na qualidade dos seus pensamentos." Esse cara foi ninguém mais, ninguém menos do que Marco Aurélio. Quando eu leio uma coisa dessa, eu só consigo pensar como é que o cara, no meio de tanto caos, no meio de tanto conflito, numa época como aquela, sem metade das informações que a gente tem hoje, conseguiu escrever uma coisa como essa. Enquanto na nossa sociedade atual a gente está vivendo os maiores picos de depressão, ansiedade e TDAH, mesmo a gente vivendo de maneira muito mais estável, muito mais tranquila, sem precisar estar colocando nossa vida em jogo diariamente. Mas o que eu descobri é que essa paz que ele tinha não era uma paz negociável, não era uma paz que dependia de eventos externos. É uma paz que está dentro de você, é uma paz que vem da sua alma. E é justamente isso que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Eu não vou te passar dicas como vai meditar 10 minutos e foque somente na sua respiração. Claro, isso é ótimo, isso é pica. Isso faz parte também do processo. Mas sem os princípios que eu vou te passar aqui, de nada adianta, porque você vai ser só mais uma marionete das circunstâncias. Eu separei 6 princípios com base nos livros Meditações de Marco Aurélio e os 4 Compromissos, que é sobre a filosofia tolteca. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro que tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo foram coisas que eu coloquei em prática na minha vida, que realmente mudaram a minha forma de viver, mudaram a minha forma de ver a vida, mudaram a minha forma de ser. Então eu tenho certeza que se você colocar em prática o que eu vou te passar aqui, você vai sentir o que eu estou tentando te passar. Então vamos embora para o primeiro princípio. A primeira coisa que você precisa lembrar é que você vai morrer e que as pessoas que você ama também vão. Tem um ritual antigo que os romanos faziam, que era quando um general voltava de uma guerra, e aí como era um momento de vitória, as pessoas aplaudiam e jogavam flores. Mas tinha um escravo que sua única função era chegar no ouvido dele e sussurrar: "Lembre-se que você é pó." Ou seja, o cara estava num momento de alegria, num momento de felicidade, mas naquele momento ele estava lembrando que ele também podia levar uma facada ali mesmo e morrer. Isso, apesar de ser algo pesado de se ouvir, e eu acredito que não seja nem tão pesado quando a gente ouve da gente, mas quando a gente vai falar de entes, de pessoas que a gente ama, como por exemplo sua mãe, seu pai, sua família, isso é algo que nos traz para uma reflexão profunda, quando a gente realmente vai parar para entender isso de fato, que as pessoas que a gente ama podem também ir a qualquer momento, não somos apenas nós. Mas isso é algo importantíssimo de se lembrar, porque quando a gente lembra que a gente e que as pessoas que a gente ama vão morrer, a gente entrega nosso melhor. Nós automaticamente esquecemos as coisas vãs que a gente se preocupava, como por exemplo o medo de errar, o medo de julgamento, a opinião de uma pessoa que estava preocupando a gente. Tudo isso cai por terra, porque no final a gente lembra que nosso destino está determinado a terminar no caixão. E é isso que os estoicos chamavam de memento mori. Use essa lembrança não como pânico, mas como um filtro de prioridades. Porque é isso que te faz focar no essencial, no que realmente é essencial para você agora. Quando você aceita a morte de verdade, você para de perder tempo. Isso é libertador, mano. Porque você finalmente entende que a vida não é sobre acumular coisas, é sobre viver cada momento como se fosse o último. Porque pode ser. E aí tá o ponto, a paz não vem de você ter mais tempo, e sim de aceitar que você não tem. E quando você aceita que você não tem, você percebe que você tem muito tempo. É isso que é o mais louco. O princípio 2 é decorrente do princípio 1, que é dê sempre o seu melhor. Se você sabe que você vai morrer, por que você não dá o seu melhor? Por que você não entregar tudo de si, tudo que você tem? Eu não estou falando do melhor do que o outro espera, mas o melhor do que você pode dar. Eu estou falando isso porque as pessoas confundem dar o seu melhor com perfeccionismo. Eu estou falando de dar o seu melhor com o que você tem e não com o que os outros esperam. Quero deixar isso bem claro para que você não confunda as bolas. E eu falo que ele é decorrente do primeiro princípio porque quando você lembra que você vai morrer, naturalmente você age com mais amor, com mais integridade, com mais presença. Então você realmente consegue executar suas ações com muito mais qualidade. Eu falo você dar o seu melhor na ação mais mínima que você tiver. Eu não estou falando de você dar o seu melhor enquanto você está trabalhando em algo que é muito importante. Eu estou falando de você dar o seu melhor em toda a situação da sua vida. Você vai lavar uma louça com eficiência. Você vai jogar um lixo fora, você vai jogar um lixo da melhor forma que você pode jogar o lixo. É basicamente isso, é um estilo de vida, é uma lei, é um princípio. É por isso que ele é um princípio, não é algo negociável, é algo que você tem que levar para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Porque é justamente isso que falta na nossa sociedade. As pessoas estão fazendo as coisas no piloto automático, porque precisam. E aí quando chega no final do dia, fica aquela sensação de vazio, aquela sensação de eu fiz tanto, mas eu não fiz nada.
Essa sensação é justamente isso, porque você viveu sua vida sem presença, você viveu sem dar o seu melhor, você simplesmente estava no automático e estava fazendo as coisas e vivendo a vida. É um morto-vivo, basicamente, a gente está vivendo assim. Mas quando você dá o seu melhor real e não o que os outros esperam, você não deve nada para ninguém, nem mesmo para você mesmo. E aquela sensação de vazio, ela some, porque você se sente preenchido, você se sente inteiro. É diferente, é algo que você realmente só vai conseguir experienciar na prática. E o terceiro princípio é: seja impecável com a sua palavra. Já dizia a Bíblia, e no princípio era o verbo, Deus era o verbo e o verbo estava com Deus. E detalhe, quando eu falo de ser impecável com sua palavra, eu não só falo da palavra que você emana para os outros, mas as palavras que você emana para si mesmo, porque isso vai definir o rumo da sua vida. Entenda que a sua palavra tanto pode ser uma bênção, quanto ela pode ser um veneno. Quando você usa suas palavras para criticar os outros, para fazer fofoca, ou coisas que você fica falando negativamente para si mesmo, você está basicamente jogando contra você mesmo e contra os outros. E aí vale a importância também de não falar mentiras, porque quando você é sempre justo, íntegro e verdadeiro, você não precisa ficar lembrando da mentira que você contou, ficar com a consciência pesada porque falou tal coisa para a pessoa. Você fica em paz. É por isso que é uma paz que vem de dentro, porque você está tranquilo com você mesmo, você sabe que você está seguindo seus princípios e você não negociou com aquilo. São seus valores, são suas coisas, estão dentro de você. E isso não é arrogância, é uma questão de que você não negocia. É você entender realmente, definir esses princípios para a sua vida e você não negociar, porque você coloca a sua paz interior em prioridade. E esse é o preço. Por isso que, apesar de ser algo simples, não é fácil. Tudo que eu estou falando aqui é simples, mas não é fácil. Eu não vou falar que é fácil. É uma luta que a gente vai viver diariamente. Também não se cobre se você não conseguir seguir 100% à risca todos os princípios que estão aqui, porque ninguém é Deus, ninguém é perfeito, entendeu? A gente vai errar. Mas só que quanto mais você seguir sua risca, você realmente levar isso como princípio da sua vida, mais você vai viver bem, isso eu tenho certeza. E o quarto princípio é: mude sua visão sobre a dor. Isso aqui é transformador, porque a gente já nasce chorando, né? E quando a gente percebe que a dor, ela na verdade é um professor e não algo ruim, porque a gente tende a viver nossa vida pensando que a dor é algo ruim, mas na verdade não é. Se não fosse a dor, a gente não cresceria, a gente não amadureceria. É através da dor que a gente cresce. O sofrimento, ele não vem do que te acontece, ele vem do que você pensa sobre o que te acontece. Vamos levar para uma situação prática. Por exemplo, se você perde dinheiro, o fato de você perder dinheiro em si não é ruim, mas a sua interpretação sobre ele que vai definir se você vai sofrer ou não. A dor, ela tá ali de todo jeito. Você teve a dor de perder o dinheiro, mas a forma como você vai interpretar aquela situação, por exemplo, se você ficar pensando que você nunca vai conseguir aquele dinheiro de novo, você realmente vai estar alimentando isso e você muito provavelmente realmente não vai conseguir aquele dinheiro. Agora, quando você muda as suas lentes e a sua forma de falar consigo mesmo, o que é que você vai pensar? Tá, eu perdi dinheiro, mas o que eu preciso fazer para isso não se repetir de novo? O que eu aprendi com isso? E a dor continua ali, mas o sofrimento diminui, porque agora você está focado na solução e não na derrota. Os estoicos têm uma frase que resume tudo isso: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Não é sobre negar a dor, é sobre não deixar ela te definir, é sobre aceitar a dor e crescer com a dor e entender que ela é uma professora, que ela realmente ela tá ali para te amadurecer, ela tá ali para te fazer crescer. É algo que é preciso para a nossa vida. Se a gente não tivesse dor, a gente não se aproximaria de Deus, a gente não se aproximaria desse tipo de conteúdo. Provavelmente você não estaria vendo esse conteúdo que você está vendo agora. Porque se você tivesse totalmente bem resolvido com a vida, você não buscaria desenvolvimento pessoal, você não buscaria melhorar. E isso é muito importante, porque quando a gente aceita isso, a gente perde o medo da dor. E para pensar comigo, quantas vezes você não já sofreu mais com o medo da dor do que com a dor em si? Um acontecimento que você ficou ansioso, ficou pensando nesse acontecimento durante dias e quando aconteceu você viu que não era nada do que você estava realmente pensando que ia ser. E o quinto princípio é: exija mais de si mesmo e menos dos outros. Quando a gente se coloca na posição de exigir e de se preocupar somente consigo mesmo, é aí que a gente consegue realmente progredir, é aí que a gente tira os empecilhos que estão acontecendo na nossa rotina e começa a realmente evoluir de fato. Porque vamos supor que aconteceu uma situação em que você estava no trânsito e o cara colocou o carro na sua frente e o cara não deu certo, ele entrou de forma brusca. O erro está nele. Mas só que no momento em que você passa a culpa todinha para ele, o que é que vai acontecer? Pode acontecer essa situação de novo. Agora, quando você entende, porra, eu estava desligado, eu poderia ter prestado atenção de que ele estava passando, mesmo que ele não deu a seta. Então, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado e prestar mais atenção. Isso não quer dizer que você está sendo um tolo, apesar de a sociedade ver dessa forma.
Mas isso quer dizer que você vai viver muito mais em paz, porque a chance de acontecer de novo é mínima. Você agora presta atenção, você agora já viveu aquilo ali e aprendeu com aquilo. E é por isso que aquilo não vai se repetir tantas vezes. É por isso que as pessoas ficam presas em ciclos de erros e elas não entendem que elas estão presas ali porque elas estão focadas no externo, elas estão em posição de vítima. Mas quando a gente se coloca na posição de dono da nossa própria vida, de responsável, de autorresponsabilidade, a gente progride muito mais, porque a gente não tem mais com que se preocupar. É só você se colocar na situação de que são uma pessoa versus 1000, ou seja, no momento que eu me preocupo só comigo, é só uma pessoa, então só uma pessoa tem que progredir. Agora, quando eu me preocupo com o mundo todo, como é que eu vou fazer o mundo todo progredir, meu amigo? Se eu não consigo nem me evoluir, por que eu estou preocupado com o que ciclano e fulano está fazendo, se eu ainda nem progredi ao máximo, se eu ainda nem atingi minha melhor versão? E pelo amor de Deus, não confunda isso com culpa. Exigir mais de si não tem a ver com autocobrança, tem a ver com você ser responsável pelos seus atos, com tudo aquilo que você tem controle. Agora, o que você não tem controle, você simplesmente entrega a Deus e vive sua vida, meu amigo. Não escute isso e pense que você deve ser bruto consigo mesmo, porque isso daí já é outra ruína que a gente entra. A gente volta ali para aquele princípio da palavra, que é a palavra, as coisas que você dialoga consigo mesmo. Não seja um veneno para si mesmo. Sabe diferenciar as coisas. E para finalizar, o sexto princípio é evite julgamentos. Seja simples. Imagina o tanto de energia que tu vai gastar para tentar adivinhar o que uma pessoa quis dizer para tu, sendo que simplesmente a coisa mais simples a se fazer é perguntar a ela o que ela quis dizer. Tu fica remoendo aquilo ali na tua cabeça. Será que ele tá bravo comigo? Será que ele tá com ciúme? Será que ele ouviu alguma coisa sobre mim? Será que foi alguma mentira que eu contei? Aí já volta ali para aquele princípio anterior. Então, assim, é uma coisa simples. Não tire conclusões, não faça suposições, não invente histórias na sua cabeça. Simplesmente se atente ao que é verdadeiro e cru, o que é a realidade concreta. É uma questão de viver transparente, é uma questão de viver e de ser você mesmo. É uma questão de ser sempre claro com o que você está pensando. Se você está com raiva do outro, fale para o outro que você está com raiva. Se você pensa que o outro está com raiva, pergunte ao outro se você está com raiva. Porque quando a gente vive dessa forma, apesar dos conflitos continuarem existindo, você percebe que tudo que eu estou te falando aqui não te deixa ausente de conflito. É justamente isso que eu estou falando, que a paz ela não tem a ver com o externo, não tem a ver com como a sua vida vai estar, tem a ver com dentro. A sua vida vai continuar tendo desavenças, vai continuar tendo desconfortos, vai continuar tendo conflitos, mas no momento em que a gente não precisa estar remoendo, estar pensando sobre o que o outro está pensando na mentira que a gente contou, está pensando em que a gente poderia ter feito mais e não fez, então a gente consegue ter paz, a gente consegue ficar tranquilo, a gente consegue no fundo do nosso ser descansar e dormir. Eu falo isso realmente de dentro para fora porque eu realmente vivi minha vida preocupado com o que os outros iam pensar. Eu me preocupava demais. Eu era um cara extremamente ansioso e eu, graças a Deus, finalmente estou me libertando disso tudo, e é por isso que eu estou passando isso aqui para você, para que você realmente possa experienciar disso aqui que eu estou vivendo também. Mas perceba que isso aqui foi um vídeo simples, eu não trouxe técnicas, insights, visualizações que você tem que fazer, que também são muito boas, fazem parte do processo, mas as pessoas querem pular as etapas. As pessoas querem masterizar seus resultados, mas não dominam nem o básico, a raiz. É o famoso tira casaco e bota casaco, meu amigo, Karate Kid. Domina isso aqui, depois você passa para a próxima etapa.